Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quão grandioso é o poder de Deus, né? A gente fica aqui maravilhado com o agir de Deus em nossas vidas. Hoje foi um dia muito difícil para mim, como eu sei que para muitos outros irmãos aqui também foi um dia complicado. Como diz a irmã Silvana aqui muito em Geneve, um dia desafiador. Mas o Senhor, ele tem nos sustentado, né? E é o que nos dá força para caminhar. E eu fico impressionado com o amor de Jesus Cristo para conosco, com o carinho de Cristo para conosco. Eu sou muito grato a Deus quando eu digo sempre, e eu vejo da onde o Senhor nos tirou. E quando nós vemos na Bíblia, o Senhor usa coisas tão pequenas para fazer coisas grandes, e assim o Senhor nos usa. Assim Ele usa a mim, Ele usa você, e às vezes coisa que nós temos até dentro da nossa própria casa e nós não damos valor, o Senhor usa aquilo para nos abençoar. E o Senhor falou comigo durante essa semana, numa passagem exatamente onde o Senhor usa algo muito pouco para abençoar uma vida de uma família toda. E eu penso que o Senhor faz assim com cada um de nós. Quando eu penso em mim, eu penso em cada irmão, quando eu vejo nessa tela o rosto de cada um, nós vemos o milagre de Cristo, nós vemos o agir de Cristo na vida de cada um. Porque eu me lembro quando eu cheguei na Suíça com uma mala de 32 quilos, ou duas malas, somente. E hoje eu olho para mim e eu vejo a chave de um carro, uma casa, uma família construída. E quantos outros irmãos não foi a mesma coisa? Quantos de nós aqui não chegamos nesse país sem nada? Mas hoje, aprove Deus te conceder coisas que você nunca imaginou. Talvez você veio com um objetivo, eu vou ficar aqui um ano, vou trabalhar, vou ganhar e vou voltar. E já se passa 10, 15, 20 anos, uma vida toda, e você aqui ainda está. E servindo a Deus, e ouvindo a palavra de Deus acima de tudo. Mas quem fez isso? Deus. Quem fez isso? O amor de Deus. E isso me maravilha, isso me emociona, porque é o amor de Deus na minha e na sua vida. Mas o dia a dia nós não paramos para prestar atenção no que Deus faz. E às vezes nós achamos tão pouco. E nós falamos, não, mas o que eu tenho é pouco, não dá para fazer nada. Mas eu quero te dizer, meu irmão, antes de fazer essa oração, para fazermos a leitura, que o seu pouco para você é nada, mas para Deus, ele é muito. Amém? Vamos orar. Deus eterno, Deus querido, Senhor, meu Deus, a tua palavra nos consome, ó Pai, nos arde como fogo, porque o Senhor fala, o Senhor nos exorta, o Senhor nos ensina, ó Pai. Senhor, meu Deus, quão ingrato nós somos, mas que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, meu Deus, a sermos agradecidos a Ti, ó Pai. Com o Teu amor, que a Tua graça, Senhor, meu Deus, possa se aperfeiçoar em nós, ó Pai. E nós possamos ser cheios do Teu Espírito, cheios da Tua graça. E que o Senhor possa falar ao meu coração e ao coração daqueles que Te ouvem nessa noite, ó Pai. Senhor, meu Deus, isto não é uma live, isso é um culto, ó Pai. A Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Senhor, meu Deus, o Senhor estará presente. E nós estamos reunidos aqui através, Senhor, meu Deus, de um aparelho telefônico, Senhor, meu Deus, da via internet, mas o Senhor, ó Pai, é o assunto principal, ó Pai. Então eu creio que o Senhor se fará presente e a Tua palavra, Senhor, meu Deus, moldará e transformará corações, ó Pai. Esse é o nosso pedido, que o Senhor venha falar conosco e que o Senhor nos ensine, ó Pai, a cada dia mais de Ti, ó Pai. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor falou comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7. E diz assim a palavra. A leitura diz assim: a mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Diz-me o que tens em casa. Disse ela: a tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias
peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separem as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: trazei-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou, e foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai e vende o azeite e paga a tua dívida. Aleluia. Glórias a Deus. O Senhor falou comigo nessa passagem, onde nós vemos aqui uma viúva que acaba de perder o seu esposo, e os credores vinham atrás dela para levar os seus filhos. E bate um desespero naquela mulher. Porque além da perca, do sofrimento de perder o esposo, de estar numa vida difícil, a ponto de perder os seus 2 filhos, que acredito eu, como pai e ela como mãe, seriam os seus maiores bens naquele momento. Um momento de dificuldade, aquela mulher vai procurar o profeta de Deus, que para mim representava Deus naquele momento. Aquele profeta que, quando Deus queria dar um recado para aquele povo, usava aquele homem. Então aquela mulher viu naquele profeta a representatividade de Deus, e ela vai atrás daquele profeta. Mas aquela mulher, quando ela chega naquele profeta, ela diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos. Mas quem era o marido dessa mulher? Ela diz que o marido dela era servo, que temia o Senhor, servo de Eliseu, da escola dos profetas, provavelmente, que temia o mesmo Deus que Eliseu. Mas quem era esse homem? A Bíblia não fala o nome desse homem. Mas há um escritor chamado Flávio Josefo, que é muito conceituado, praticamente inquestionável, até pelos próprios rabinos, que ele cita no capítulo 9 ou 10, se eu não me engano, da sua literatura, que esse homem se chamava Obadias. Esse homem se chamava Obadias. O marido dessa mulher se chamava Obadias. Então, Flávio José cita que esse homem se chamava Obadias. Então, o marido dessa mulher se chamava Obadias e era fiel a Deus. E ela clama, Eliseu, fala que o meu marido, teu servo. Então, eu acredito que naquele momento o Eliseu olha para aquela mulher e fala: opa, o teu servo Obadias, mas quem foi Obadias? Nós vemos lá em 1 Reis, capítulo 18, vai dizer assim, 3. Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio. Então nós vemos que Obadias, por si, também era mordomo de Acabe e Jezabel. Obadias era mordomo de Acabe e Jezabel. Trabalhava na casa do rei e da rainha. Só que nós vemos que Acabe e Jezabel perseguiam profetas. E normalmente, quando o rei e a rainha se ausentavam, talvez quem assumia ali as ordens era o mordomo, que ele se ocupava de tudo na casa do rei. E aí a primeira pergunta que nós podemos tirar é possível ser fiel na casa de Jezabel? Uma mulher que perseguia profetas, que matava profetas, e aquele homem era mordomo dela, então de repente aquele homem estava ali e muitas das vezes a pessoa estava: não, mas se o rei faz, eu também vou fazer. Ah, mas se o rei é isso, eu também tenho que ser. Mas não. Obadias diz a Bíblia que era um homem que ele protegia os profetas, que ele protegia aqueles que serviam a Deus. Tanta feita que certa vez Jezabel perseguindo os profetas, ele pegou 100 profetas, colocou 50 em cada caverna, e ali ele alimentava com pão e água, tirando do seu próprio salário. E sabemos que naquela época não era barato
Então, ele pegou e ele ali sustentava, sabendo ele que se Jezabel, que matava os profetas, que destruía o profeta, soubesse, provavelmente ele também morreria com sua família. Mas Obadias vai e ele pega ali 100 profetas porque ele cuida das coisas de Deus, ele cuida de quem leva a palavra de Deus. Ele, mesmo diante da mesa de uma mulher incrédula, de uma mulher malvada, ímpia, ele ainda é fiel a Deus, sabendo que ele poderia pagar com a própria vida. O que eu quero te dizer nessa noite é que o mundo é cheio de coisas que te oferecem e que te traz o mal, e você tem que saber se livrar disso. Você tem que saber ser fiel a Deus independente da situação. Eu e você, nós temos que ser fiel a Deus em qualquer situação. De repente, a vida de Obadias ali naquele momento era uma vida difícil. De repente, ele estava num momento complicado, onde ele via qualquer probleminha que a rainha descobrisse, uma rainha perversa, maldosa, acabaria com toda a família dele. Mas ainda assim, maior é o Deus que está no céu. Ainda assim, Obadias temia a Deus. Ainda que a morte fosse um duro golpe, ele sabia que ele precisava fazer a obra de Deus. E ele protegia os profetas de Deus. Ele protegia. E o que eu tenho para essa lição, e o que eu tenho nessa passagem, é que aquele homem, independente dessa situação complicada, ele ainda protegia os profetas de Deus. Ele guardava os profetas de Deus. E ainda assim, diz as escrituras dos historiadores, que aquele homem fez um crédito com Jorão, filho de Acabe, para que ele pudesse sustentar aqueles 100 profetas. Ele fez um crédito, de sabia que certo esse crédito, quando ele morreu, inesperadamente ele morreu, esse crédito ficou. E foi assim que Jorão, com seus funcionários, vieram até aquela mulher para cobrar a dívida. Então foi uma dívida que Obadias provavelmente fez para proteger aqueles que faziam e pregavam e revelavam aquilo que Deus queria. Mas ele fez isso por amor a Deus. Meu irmão, o que nós temos feito para proteger a casa de Deus? O que nós temos feito para proteger a casa de Deus? Nós vemos que hoje na igreja é tanto irmão criando panelinha aqui, criando panelinha ali, e falando mal de um e falando mal de outro, e isso e aquilo, e as coisas vão se apertando, e começa a panelinha. Quando a gente vê panela na igreja, a gente vê ali grupinhos se destruindo, um matando o outro. Mas o que eu quero dizer? Eu quero te dizer, para de falar mal do seu pastor, para de falar mal do seu líder, para de falar mal daquela irmãzinha que cantou desafinado. Para de falar mal, porque isso é panela. E você cria um grupinho, e aí quando você vai ver, tá metade das pessoas, tá um falando mal do outro, um destruindo o outro. E eu vejo panela na Bíblia tem duas vezes. Uma panela, que é a panela do veneno, e a outra panela quando Nabucodonosor vem do norte, destruindo tudo. Então, quando nós falamos em panela, nós vemos destruição e veneno. E nós não temos que ser panela, nós temos que ser corpo. Porque panela traz maldição, panela traz fofoca, panela traz contenda. E o corpo traz salvação, corpo traz salvação, corpo traz transformação, corpo traz união. Nós temos que ser corpo de Cristo. Nós não devemos ficar com mimimi, com conversinha fiada. Nós devemos adorar a Deus em qualquer circunstância. Mesmo que a situação aperte, que eu sou fiel a Deus. É Deus quem dá a vitória, é Deus quem salva, é Deus quem liberta. E nós vemos então que Eliseu olhou para aquela mulher e viu que ela era mulher de Obadias. E falou, então, o que você quer que eu te faça? E no verso 2, ele, o que hei de fazer? O que é que você tem em casa? E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Segundo alguns historiadores, naquela época, quando você tinha uma dívida, os oficiais passavam a primeira visita para ver o que você tinha. E na segunda visita, eles já passavam e eles começavam a pegar todos os seus bens. E até então, se você não... Na terceira visita, eles passavam e aí sim, depois que já pegou todos os seus bens, ele pegava os seus filhos e levavam como escravos para que eles trabalhassem gratuito até que a dívida toda fosse quitada. Então, acredito que quando
essa mulher fala que não tinha nada em casa. Talvez a história até bate, talvez a história até se encaixe, porque aquela mulher só tinha uma botija de azeite. Então, de repente, ela não tinha nada mesmo. Talvez aqueles oficiais já tinham passado a primeira vez e já tinham advertido ela, passaram a segunda vez e já pegaram tudo que ela tinha, e na terceira vez ela não queria correr esse risco. Então, ela chega naquele homem de Deus e fala: eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. E aí aquele homem de Deus, de repente ele olha e ele, naquele momento que ela fala que pensamento meu, ele começa a falar com Deus em espírito: Senhor, o que eu vou fazer? Porque a primeira resposta dele: o que hei de fazer eu? Mas depois, nesse intervalo de tempo, acredito eu que ele começou a se comunicar com Deus em espírito, e aí o Senhor usa ele e fala o que tem, e ela fala que ela tem uma botija de azeite. E aquele homem dá uma resposta para ela: então vai em toda a sua vizinhança e pega todas as vasilhas vazias que você puder, pega todas que você puder, o quanto você puder, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fecha a tua porta sobre ti, sobre os teus filhos, e começa a despejar o azeite sobre aqueles potes. E aqui, irmãos, eu vejo que essa mulher tomou posse disso. Eu acredito que essa mulher, com a fé, já sabendo do milagre, como se ela estivesse já prevendo que Deus iria fazer algo, não sabia como, mas acreditando e na certeza que o Senhor faria algo. Muitas vezes nós somos assim também. Aquela mulher, ela tinha um simples azeite dentro de casa. Diz a história que talvez aquele azeite, se chegassem até 600 ml, mais ou menos. Historiadores dizem um pouquinho de azeite, menos de 1 litro de azeite, e de repente aquela mulher, assim como nós hoje, às vezes você acha que você não tem nada, você tem pouca coisa. Como eu disse no começo, você tem algo que você julga que não é útil, que você mesmo não daria valor nenhum, e o Senhor usa isso para trazer bênçãos ao seu favor, para salvar você, salvar a sua família e mudar toda uma história. De repente o Senhor pega o pouco que você nunca acreditou, aquilo que você talvez nunca deu valor, mas o que eu entendo é que essa mulher pode ter perdido móveis, ela perdeu tudo, mas ela não perdeu o azeite. O azeite no dicionário bíblico significa unção do Espírito Santo. Então aquela mulher pode ter perdido tudo, mas ela não perdeu o Espírito de Deus. Às vezes nós nos sentimos assim, entristecidos, caídos. Você pode perder trabalho, você pode perder o que quiser, mas você não perdeu aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que é o brilho do Espírito Santo. E o Senhor, independente da sua situação, através do pouco de azeite que você tem do Espírito Santo que ainda está na sua vida, ele pode te transbordar de novo, ele pode me transbordar de novo, assim como aquele oleiro que fazia o vaso e aquele vaso se quebrava e ele refazia de novo. Assim o Senhor é quando você está quebrado, ele te refaz. Quando você está vazio, ele te enche. E interessante que no versículo o profeta fala para aquela mulher que ela pegasse vasos vazios. Então você tem que estar vazio para que o Senhor te encha, porque às vezes nós estamos tão cheios que nós alimentamos o nosso ego e nós achamos que Deus não fez nada, que nós fizemos por nossa própria conta, que nós fizemos pelo nosso próprio merecimento, pela nossa própria força, mas não, nós temos que nos esvaziar para que o Senhor nos encha a cada dia. Nós temos que nos esvaziar, porque quem nos enche realmente é o Espírito Santo de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Como eu disse no começo, nós viemos para cá sem nada. E o Senhor nos aprova e nos dá e conquistas e conquistas e conquistas. E a mim me deu uma família, me livrou da morte, como outros aqui tirou de uma vida de vício, de uma vida de erro, de uma vida de prostituição. E hoje trouxe aqui, às vezes nós olhamos para o nosso passado e nós mesmos sentimos vergonha daquilo que nós éramos. Mas quem fez isso? O Espírito Santo de Deus. Foi ele que um dia nós erguemos as nossas mãos e falou: eu te aceito, Cristo, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero ser cheio da tua promessa, eu quero ser cheio da tua palavra, Pai. E assim o Senhor fez comigo, fez com você.
quem éramos nós. Existe um hino de uma cantora chamada Vanilda Bordieri que fala: quem te viu, quem te vê. Muitas vezes eu olho nesse hino e eu presto atenção nessa letra e eu vejo realmente que não que nós somos bons, nós não somos nada. Tanto é que os discípulos perguntam para Jesus se tudo que eles fizessem, como que eles poderiam agradar a Deus. E Jesus fala: ainda que vocês fizessem tudo certinho, vocês não fariam mais do que obrigação. Então tudo que nós fazemos é o nosso dever. Nós não somos bons em nada. O Senhor é que é misericordioso, o Senhor é que é bondoso e grandioso. Se nós somos vivos hoje, se nós estamos aqui respirando com esse fôlego de vida, com esse olhar lindo que cada um tem aqui, é porque o Senhor tem guardado, é porque o Senhor tem nos amparado e o Senhor tem nos sustentado. Eu fico impressionado com o agir de Deus. E aí essa mulher pega aquele azeite e eu acho interessante que ela começa a pedir para a vizinhança. E o que me chama a atenção quando ela começa a pedir as coisas para os vizinhos, eles emprestam. Então eu começo a entender que nós temos que ter reputação também. É importante que a nossa reputação seja boa, que nós sejamos testemunho, que nós sejamos espelho, que nós possamos refletir virtudes de Cristo, que nós possamos ser exemplo. Porque essa mulher, ela começou a pedir emprestado e aqueles vizinhos emprestavam. E de repente, se você não tem um bom testemunho, você não consegue nada. Então eu entendo espiritualmente falando que nós temos que ser testemunho, nós temos que andar em Cristo, nós temos que ter a presença de Cristo em todo o nosso agir. Muitas das vezes nós temos agido de formas equivocadas, de forma errada, montando panela, como eu já disse aqui, fazendo problemas, criando problemas, sempre criticando e esquecemos de tirar a trave do nosso próprio olho. Então nós vemos que aquela mulher ali, ela começou a pedir para os vizinhos e os vizinhos se emprestavam. E eu também entendo nessa passagem que quando você é bênção, o Senhor usa até os seus vizinhos para te abençoar. O Senhor vai usar até aqueles que gostam, que não gostam de você para te abençoar. E essas pessoas vão ser usadas não porque eles querem, mas porque Deus vai usar eles para te abençoar. Porque esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Deus faz coisa que nos surpreende o tempo todo. Quando eu olho para a minha vida, principalmente, eu vejo a glória de Deus. Todas as vezes que eu vou no espelho pentear o meu cabelo, eu tenho uma cicatriz aqui na cabeça, eu vejo que essa cicatriz faz parte daquilo que Deus fez na minha vida. E às vezes eu me pergunto, porque hoje eu sei que eu não precisaria ter passado por isso. Hoje, com o diagnóstico médico, eu sei que eu não precisava ter chegado a essa situação. Mas, por outro lado, eu começo a entender que se faz necessário, porque todas as vezes que eu corto o meu cabelo curto, que eu gosto, eu olho para essa cicatriz e eu vejo o agir de Deus, e eu me lembro todas as vezes o que Deus fez. Então é bom carregar alguma cicatriz, porque nós não esquecemos de onde o Senhor nos tirou, porque nós não esquecemos de onde o Senhor nos tirou, de onde o Senhor nos alcançou. De repente a sua cicatriz é diferente da minha. De repente o seu problema é diferente do meu. Mas talvez o Senhor te traz essa palavra para relembrar de onde que Ele te tirou. E que é Ele que multiplica na sua vida. E é Ele que traz abundância na sua vida. É Ele que te tira dos seus credores que querem arrancar os seus próprios bens de você, que querem arrancar a sua maior herança de você. É o Senhor que te livra. É o Senhor que te dá a vitória. E nós vemos aqui no verso 6, no verso 5, no verso 4, perdão, que essa mulher entra e fecha a porta e sobre os filhos dela, sobre ela e sobre os filhos dela, e começa a deitar o azeite nas vasilhas. E ela começa a pôr à parte as vasilhas que estão cheias. E eu comecei a imaginar essa história. Eu comecei a imaginar essa mulher, aonde eu, no meu pensamento, eu já imaginava que ela já não tinha nada dentro de casa. Os credores já tinham levado tudo. E eu comecei a imaginar aquela mulher fala para o seu filho: filho, traz aqui um pote. E o filho traz aquele pote e ela vai enchendo o pote, e aquele pote vai se enchendo. E aí, isso é um pensamento meu. Aquela mulher fala para o filho: filho, sabe onde tinha aquela mesa?
vai lá e coloca esse pote onde estava a mesa. Filho, sabe onde tinha esse fogão? Vai e coloca esse pote aonde tinha esse fogão. E aquela criança começa a levar aqueles potes cheios de óleo. E aí eu começo a ver aquela mulher enchendo aquela casa de tudo aquilo que aqueles credores levou. Aquela mulher começou a encher e colocar um pote no lugar. E eu entendo que ali o Senhor estava substituindo tudo aquilo que ela perdeu, o Senhor estava transformando em azeite, o Senhor estava transformando em bênção, e o Senhor estava dando o dobro, porque mais para frente aquela mulher ia vender, ia comprar tudo de novo, e de repente ali ia passar de uma devedora até para uma empresária. E aquela mulher ia enchendo, e aquela casa talvez já não tinha mais espaço de tanto pote, tanto pote com azeite, que a casa transbordava, e de repente aqueles meninos também, pensando como pai, aqueles meninos precisavam ver isso para crer no poder de Deus, porque de repente aqueles meninos talvez não entenderiam, mas como que o meu pai fiel, protegendo, profeta, minha mãe fiel e tudo, e ele foi, agora se a minha mãe paga dívida e nós temos que pagar tudo e ficar como escravos, como que acontece isso? Por que que Deus deixaria isso? Então o Senhor já levou aqueles meninos para que pudesse contemplar junto com a mãe a maravilha e o milagre de Deus. Aproveitasse e contemplar junto com a mãe o prover de Deus na vida deles. E eu fico encantado com o poder de Deus, que o Senhor ali começou a encher aqueles potes, e aqueles potes não se cessavam de encher. Enquanto mais pote ela tinha, mais se enchia. O que eu entendo com isso é que aquele azeite só parou de derramar naqueles potes quando se acabou os potes. Então, meu irmão, o que eu quero te dizer? Quando nós damos lugar para o Espírito Santo, ele vai encher sem parar. Ele vai se derramar sem parar. E ele só vai parar quando nós fecharmos. Quando nós não tivermos mais lugar, que ele vai parar. Mas enquanto mais você abrir o seu coração para Deus, mais o Espírito Santo vai se derramar na sua vida. Enquanto mais você e eu abrir o nosso coração para Deus, mais Ele vai falar através de mim e de você. Então nós devemos andar cheios de Deus, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito de Deus, porque enquanto mais nós nos encher, mais palavras de vida nós vamos soltar, quanto mais nós nos encher, mais palavra de bênção nós vamos profetizar, não que nós vamos dar a chave da vitória, porque a maior profecia que existe, a maior revelação que existe é a Bíblia Sagrada que está aqui. Essa é a verdadeira revelação. Eu não vou prometer nada para ninguém, não vou prometer chave de carro, não vou prometer casa, porque eu não posso dar, mas o meu Deus pode dar. E se Ele quiser dar, Ele vai dar. E para isso acontecer, nós temos que ser cheios do poder de Deus, nós temos que estar cheios do poder de Deus. Mas é claro aqui que a palavra de Deus diz que o profeta falou para ela que ela entrasse no quarto e fechasse a porta. E aí vem o Mateus 6,6. Quando você tem algo, você entra no seu quarto secreto e ore a sós com Deus, meu irmão. O que eu quero te dizer nessa noite, que quando nós temos um problema, procure a Deus. Entra no seu quarto, a sós com Deus. Tanto é que a Bíblia fala que o profeta fala para ela entrar no quarto e fechar a porta. E ela fechou a porta. Muitas das vezes você está com a porta aberta aí para problemas. Muitas das vezes você está com porta aberta para o mimimi. Muitas vezes você está com porta aberta para confusão. Muitas vezes você está com a porta aberta para várias coisas. E aqui o que o Senhor me fala comigo é que você fecha a porta para muita coisa. Que você feche a porta para aquilo que te afasta de Deus. Que você feche a porta para aquilo que te aproxima do mundo. Que você feche a porta para aquilo que faz mal. Que você feche a porta para aquele irmão que quer falar mal do outro. Que você feche a porta para aquele que quer criar um espírito de confusão. Mas que você ore por ele, mas que feche essa porta. Feche essa porta para que você seja abençoado. E a Bíblia diz que o milagre só começou a acontecer quando aquela mulher fechou a porta, que o azeite começou a se derramar sobre aqueles vasos. Então, muitas das vezes, é um aviso para mim e para você. Muitas das vezes, algumas coisas nós estamos deixando a porta aberta demais. Você tem que abrir a porta do seu coração, mas as portas que te faz mal, você tem que fechar. A porta que te traz mal, você tem que fechar, porque senão pode causar grandes sequelas. E pode te impedir de receber um grande milagre de Deus.
E eu vejo que aquela mulher ali, ela obedeceu, ela fechou a porta, e nós vemos também Eliseu, quando se aproxima daquele menino, da viúva de Sarepta, ele fecha a porta, deita sobre o menino, coloca a boca sobre a boca do menino, faz uma oração a Deus e ali o Senhor responde e traz a vida àquele menino. Então Eliseu fechou a porta do quarto, orou a Deus e esse é o recado para você nessa noite. Se você está com problema, não vai procurar solução em amiguinho, em melhor amigo ou isso ou aquilo. Vai procurar o teu melhor amigo que é Cristo. Cristo Jesus é o teu melhor amigo. Entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar com ele. A Bíblia diz que o nosso advogado é Jesus. Não adianta você falar mal do seu irmão para o outro. Mas apresente o seu irmão que te fez mal a Deus e peça para que Deus tenha misericórdia dele e que Deus trate com ele seja de uma maneira boa. Que é o Senhor que vai cuidar. Irmãos, muitas das vezes nós temos visto problemas grandiosos dentro da própria igreja, com próprios irmãos que estão há 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, criando confusão um com o outro por coisas mínimas, coisas pequenas que talvez se você vai para o teu quarto e pede, Senhor, me arranca todo esse sentimento, Senhor, meu Deus, me molda, me transforma, Senhor, meu Deus, as coisas mudariam de sentido, mas às vezes o pastor está ali orando, intercedendo por vidas e ele pega problemas feito numa tempestade num copo de água, porque você poderia evitar, meu irmão. Meu irmão, o cristão aqui somos nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos parar de inventar, como diz o ditado, pelo na cabeça de ovo, meu irmão. Vamos fazer aquilo que o Senhor nos ensina. Vamos orar pelo nosso próximo. Vamos entrar no nosso quarto, ter um a sós com Deus ali, clamar a Deus e falar, Senhor, meu Deus, é o Senhor que sabe de todas as coisas. Isso me aconteceu, mas é o Senhor, é o meu advogado. É o Senhor em que provê na minha vida. E nós vemos que ali aquela mulher fechou a porta ali e o milagre começou a acontecer. Eu quero te falar nessa noite que o milagre também vai acontecer na sua vida, como já tem acontecido, porque o milagre eu entendo como é uma coisa, visão. Quando você tem uma visão, você já é um milagre. Eu entendo que o milagre é algo que você é espiritual, mas também é visão. Por exemplo, eu enxergo que a minha vida é um milagre, porque o Senhor me deu fôlego de vida. Então, só de andar daqui até a porta da minha casa, eu já vejo um milagre de Deus. E eu vejo também na sua vida, também nós vemos que um paralítico há 38 anos ali, que não andava e tudo, e quando o Senhor chega até ele, o Senhor sabia o que ele queria, o Senhor fala, o que queres que eu te faça? E ele fala que ele queria andar, o Senhor fala, então pega a tua cama e anda. E aquele homem andou. E aí você fala assim, mas não é um milagre andar? É um milagre andar, porque aquele homem estava há 38 anos querendo andar, outro cego estava há tantos anos querendo enxergar, outra mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue queria ser curada, e hoje você e eu estamos bom, hoje eu e você nós temos saúde, hoje nós estamos aqui, porque o Senhor tem feito milagre. Então eu costumo dizer que isso é milagre. Então, quando eu vejo a sua vida, quando eu vejo a minha vida, quando eu vejo a vida de todos nós, igreja de Cristo, eu vejo o milagre puro de Cristo na nossa vida. E eu vejo que o Senhor tem nos sustentado realmente, o Senhor tem nos guardado. Porque o segredo nosso é que nós devemos ter a fé em Cristo. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aquela mulher, de repente, ela via aquele azeite, mas ela não via nada ali. Mas o profeta de Deus orou a Deus e ali ele viu o milagre. E ali aquele profeta viu o milagre naquele óleo. E aí aquele profeta fala para aquela mulher, quando ela multiplica todos aqueles potes, aquela mulher chega, homem de Deus, já não tenho mais pote, acabou tudo. Aí aquele homem de Deus olha para ela e fala, então agora você vai e vende, paga toda a tua dívida e vive do resto. Então aquela mulher ali, ela vai e faz aquilo que o profeta de Deus disse, e ela começa a vender aquilo, acredito eu que ela pagou toda a sua dívida, todo o seu débito, e ali ela passa de uma mulher que não tinha nada a uma mulher provavelmente até uma empresária com uma vida até estável e tranquila. Quem fez isso? O Senhor Jesus fez isso. Deus fez isso.
Deus usou aquele homem para fazer esse milagre na vida daquela mulher. E aquela mulher obedeceu. Às vezes, o milagre está prestes a acontecer na minha e na sua vida. Mas o que não se concretiza é porque muitas das vezes a nossa fé não tem alcançado o que aquela mulher alcançou. Às vezes a minha fé e a sua fé se balanceia muito. Quando aquele profeta falou, pega as vasilhas emprestadas, aquela mulher correu em toda a vizinhança e começou a juntar tudo ali, tudo que ela podia. E às vezes o Senhor te dá uma palavra e fala, você tem que ser fiel a mim. E aí a primeira dificuldade, o crente é complicado. Tem o crente fiel que pensa o tempo todo e tem aquele crente meio capenguinha que para ele só existe duas coisas. Na dificuldade, ou a culpa é de Deus ou a culpa é do pastor, nunca é dele. E existe crentes assim. E esse tipo de crente é difícil, meu irmão. E nós não podemos cair nisso. Nós devemos ser fiel o tempo todo, porque João 16,33 diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo. Nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. Às vezes pessoas pregam um evangelho fácil. E aceita Jesus que você vai ganhar uma casa, um carro, um apartamento em Copacabana, 2 aviões, e começa a te colocar tanta coisa na sua cabeça que às vezes as pessoas vão se convertendo por aquilo que ela acha que é uma barganha. Deus não barganha com ninguém, até porque a Bíblia diz que o Senhor é o Deus do ouro e da prata. Tudo é dele. A Bíblia diz que tudo é do Senhor. E o Senhor não precisa disso. O Senhor, Ele te ama de jeito que você é. O Senhor, Ele te ama a partir do momento que você ergueu sua mão e falou assim, eu te aceito, ó Cristo. Eu te aceito, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. E eu vejo que essa mulher, ela acreditou no milagre. Eu vejo que essa mulher, ela pôde praticamente prever que o Senhor iria fazer algo. Muitas das vezes o pastor está pregando aqui, o presbítero está pregando, o diácono está pregando, e ele fala, sede fiel a Deus, que o Senhor será contigo. E a pessoa, na primeira dificuldade, ela já vai criticar, mas Deus não falou que ia ser? Mas Deus não falou que ia ser, meu irmão. Eclesiastes 3 diz que tudo há um tempo determinado. O seu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, quem determina é Ele. E Jesus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne. Antes de o mundo existir, ele já estava lá. Jesus sabe de todas as coisas. Ele sabe a hora que ele deve te abençoar. Ele sabe a hora que ele deve agir ao seu favor. Ele sabe a hora que ele deve intervir em uma situação. É Deus quem sabe. Você somente tem que descansar e acreditar. Sabe qual que é o maior milagre de Cristo na sua e na minha vida? É a nossa salvação. Esse é o maior milagre de Cristo na nossa vida. E para alcançarmos e concretizarmos esse milagre, nós devemos estar firmes e fortes em Deus. Nós devemos estar firmes e fortes no Senhor que fez o céu e a terra. E eu vejo que essa mulher aqui foi muito abençoada porque creu e acreditou no poder e na graça de Deus. E às vezes eu me pergunto, olha só, uma mulher que perdeu seu marido a ponto de perder os seus 2 filhos, com uma dívida monstruosa, foi recorrer ao profeta de Deus, ou seja, foi recorrer a Deus. E às vezes você aí, desesperado, ainda se põe em dúvida de quem recorrer. Nós temos que recorrer a Cristo o tempo todo. Porque uma coisa é você aceitar a dívida como aquela mulher, e outra coisa é você recorrer a Deus. Aquela mulher, ela aceitou aquela dívida porque ela teria que pagar, mas ela tinha quem recorrer. E ela recorreu a Cristo. Irmãos, nós temos a Cristo para recorrer o tempo todo. Vai ser sempre difícil, você vai ter sempre luta, você vai ter sempre complicação que vai tentar te desanimar. Vai chegar a palavra que vai, às vezes, até te entristecer. Mas saiba que o dono do milagre é Cristo. E o milagre não cessou. O mesmo Jesus que operava antigamente, opera hoje. O mesmo Jesus que salvava antigamente, ele salva hoje. O mesmo Jesus que transformava vidas antes, também transforma hoje. Eu sou muito grato a Deus, como eu falo, eu sou grato a Deus
pela minha vida, porque eu sei que o Senhor fez algo maravilhoso na minha vida. Quando eu estava aqui essa semana com a minha esposa arrumando meus documentos, e eu comecei a arrumar aqui a minha parte dos documentos, e quando eu peguei a minha pasta do hospital, eu tinha umas 12 gavetas de tantos exames, e eu comecei a ler tudo aquilo que se aconteceu, todos os laudos médicos, e aí eu comecei a ficar praticamente emocionado, meu olho começou a lagrimar sozinho, porque eu vi da onde o Senhor me tirou e eu sou muito grato a Deus. E é tanta coisa que, meus irmãos, é complicado falar, mas é muita coisa. Eu, eu recebi uma fatura esses dias aqui em casa do hospital, é um testemunho rápido, e eu recebi uma fatura não uma fatura, um histórico de tudo que a Surronce já gastou comigo até agora, desde 2013, e eu já estou num gasto de quase 700 mil francos. E eu fiquei maravilhado porque eu falei assim, meu Deus, tudo a gente quer transferir, né? Então a gente já vai no câmbio, quanto que daria no nosso país? Então eu já fui no câmbio e eu vi que eu passaria dos milhões no Brasil e eu vi o quanto eu tenho valor para Cristo. Eu falei, glórias a Deus, ó Pai, quanto eu tenho valor para o Senhor. E passei dos milhões, então a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro e o Senhor te ama. O milagre também se faz na sua vida. O azeite também multiplica nas suas botijas aí. Mas para isso você tem que estar na posição. E a posição é a posição de adorador. A posição é a posição de um servo fiel. A posição é a posição daquele que não desanima nunca, porque eu nunca vi soldado medroso. Soldado tem que estar pronto para a guerra. Então o soldado tem que batalhar, o soldado tem que colocar a mão na testa e marchar. A palavra de Deus diz: o que impedis o vosso caminhar? Corrieis bem, o que impediu o vosso caminhar? Então, o que tem nos impedido no dia de hoje? O Covid está aí. O Covid está aí, está levando muitas vidas. Nós temos clamado a misericórdia de Deus para que isso se amenize, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós não devemos parar. O Senhor continua fazendo milagre. Enquanto nós tivermos o fôlego de vida, Salmo 156 diz: tudo que tem fôlego, louve a Deus. O salmista diz: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que nós temos dado para o Senhor em troca de todos os benefícios que Ele tem nos dado? Eu falo isso direto quando estou aqui entre os irmãos aqui. Meu irmão, se Deus olhasse para nós igual nós olhamos para Ele, ai de nós. Porque quantas vezes nós olhamos para Deus de qualquer jeito? Ainda bem que o Senhor é misericordioso e Ele nos olha diferente. Ele sabe que nós somos falhos, que nós nos corrompemos rápido, mas ainda assim Ele nos ama e Ele continua operando milagre. Então, eu gostaria de finalizar essa noite falando com o Senhor e Ele provê na sua vida, que Ele aumenta o seu azeite também, mas para isso você precisa ter reputação, você precisa ser espelho, você precisa ser exemplo, você precisa ser um verdadeiro adorador. Em nome de Jesus, meu irmão, fique com essa palavra. Deus te abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.